Olá, meu nome é Adolfo Nishiyama, eu sou professor da Unip desde 1999, sou mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e sou advogado. Hoje gostaria de bater um papo com vocês sobre a área do direito. Em primeiro lugar, eu vou falar por que eu escolhi a carreira nessa área do direito, principalmente ser advogado e atualmente também professor universitário. Meus pais, eles eram muito pobres, meu pai alfaiate, minha mãe costureira, e eu queria ter uma vida melhor. Meus pais não estudaram, eles estudaram até o ensino fundamental, e aí eu resolvi fazer o curso de Direito, porque eu via uma grande perspectiva nessa área do direito. E aí eu comecei, então, a estudar para o vestibular e passei no curso de Direito e comecei a minha trajetória aí. No primeiro ano da faculdade, eu já comecei a fazer o estágio profissional, porque eu queria realmente ingressar na área. Então, um dos meus objetivos foi realmente entrar na área desde o primeiro ano e, a partir de então, a minha carreira começou, a partir do primeiro semestre. Bom, deixa eu falar um pouco do curso de Direito. O curso de Direito, ele tem 10 semestres, sendo que no primeiro semestre você vai ter aquelas matérias chamadas propedêuticas. O que é matéria propedêutica? Matéria propedêutica é matéria introdutória, como, por exemplo, sociologia, filosofia e até língua portuguesa. Mas por que tem matérias introdutórias, chamadas propedêuticas, no primeiro semestre? Porque o advogado ele precisa ter uma formação geral. Eu não digo só o advogado, o operador do direito em si. O operador do direito ele tem que ter uma visão global da sociedade. Por isso ele tem que ter noção de psicologia, sociologia, antropologia e principalmente ele precisa dominar a língua portuguesa. Então essas matérias propedêuticas são importantes no curso de Direito. Depois, a partir do segundo semestre, terceiro semestre, o aluno ele começa a ter as matérias propriamente do direito, como direito penal, direito civil, direito empresarial e assim por diante. A partir do quinto semestre, há o chamado estágio obrigatório, estágio profissional obrigatório. O que é esse estágio profissional obrigatório? O aluno ele precisa cumprir 300 horas de estágio. Em qualquer universidade, qualquer faculdade de direito que ele for fazer, obrigatoriamente ele precisa fazer essas 300 horas. Porque é uma imposição do MEC. O MEC é que coloca isso como requisito obrigatório para o curso de Direito. E o que é esse estágio de 300 horas que o aluno ele deve fazer? Então ele vai fazer audiência, assistir à audiência, ele vai elaborar petição inicial, recursos e assim por diante. É um trabalho que ele já vai se inserir dentro da área do direito, analisando as questões práticas. E aí então ele vai elaborar as peças, assistir às audiências para a formação dele, para ele entender como funciona o direito. E aí, o aluno, no decorrer do curso, ele vai se preparar também para o exame da OAB. A partir do nono semestre, ele já pode fazer o temido exame da OAB. Para ser advogado, o aluno ele deve, então, prestar o exame da OAB e passar no exame da OAB. Só assim ele se torna um advogado. E aí, então, no nono semestre, ele já tem condições de fazer o exame da OAB. Muitos passam no nono semestre, nono, décimo semestre, e quando se formam já têm a carteira de advogado e já podem começar a advogar. Porque o único requisito é justamente a carteira da OAB, passar no exame da OAB. Muito bem.
A Unip, né, tem uma grande estrutura voltado para a área do direito, né? A partir do 5º semestre também na Unip, o nosso aluno ele começa a fazer o estágio e o diferencial da Unip é que em muitos campi você vai ter o juizado especial, né? Então você tem também o juizado especial onde o nosso aluno ele pode aprender, onde ele vai ver as questões de consumidor, relacionado ao consumidor, no juizado especial. No nosso EAJ, Escritório de Assistência Jurídica, toda a faculdade precisa ter, a Unip não é diferente. A Unip também tem o EAJ. E lá o aluno vai aprender muita coisa sobre o direito de família. Outro diferencial da Unip é a formação humanista da Unip. Por quê? Na Unip você vai direcionar o seu estudo principalmente para o ser humano. A Unip se preocupa muito com a questão humana, do ser humano. Afinal, nós estamos numa ciência humana, né, onde a preocupação com o ser humano é importante. E outra coisa, né, na Unip você vai ter no curso de Direito um grande enfoque ao negócio chamado mediação e conciliação. O que é a mediação e conciliação? Em vez do cliente partir para o litígio, para a briga judicial, né, é preferível que ele faça uma autocomposição, é preferível que ele faça um acordo com a outra parte para que o processo ele possa acabar logo, mas também para que haja paz social, né? Para que haja uma integração entre as partes e as partes saiam satisfeitas da negociação. Porque todo litígio ele é prejudicial para as partes. Então a Unip tem esse direcionamento com a mediação e a conciliação, onde um acordo é bem melhor do que um litígio. Então é esse aspecto que você vai encontrar aqui na Universidade Paulista, no sentido de você ter essa visão da conciliação e da mediação. Enfim, a Universidade Paulista tem uma grande estrutura, os professores são mestres e doutores, então você tem um corpo docente super qualificado, né? E aí você vai estudar numa das melhores universidades do país. Basicamente é isso em relação ao curso de Direito. Grande abraço, gente!